Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui eu começo a fazer aqui na página. Nessa página, gente, eu já tentei mudar o nome dela para ficar Eclésia Católica, mas eles deixaram a Bíblia Diária e Católica o nome junto, ok? E Eclésia Católica, que significa igreja. É a palavra Eclésia. Então, aqui eu faço as lives, depois vai pro YouTube. Aproveitar que a gente tem essa liberdade, viu? Porque daqui a pouco você já sabe as exigências que cada dia estão colocando na internet. Isso já faz parte do governo final, do governo das trevas, que não quer Bíblia, que não quer crente, não quer Bíblia, não quer igreja, não quer nada. Fique atento. Mas vamos aproveitar e pregar. Que o Senhor venha nos abençoar. Ontem eu fiz aí a primeira parte de Coríntios 7. Aleluia. Deus seja louvado. Eu fiz aí a primeira parte de Coríntios 7. E já fala sobre casamento. E casamento é complicado mesmo. Eu já passei por casamento, já tem quase 2008, já tem 17 anos que eu tô divorciada. Separada, acho que já deve estar quase uns 30, quase uns 20. Mas, enfim, fiquei 22 anos casada. Tive meus 3 filhos, formei minha família. E para mim não ficar sempre com raiva, brigando, com ódio das coisas que acontecia, eu preferi partir para separação, porque eu vivia com ódio, brigando, xingando, porque o meu ex-marido queria ser livre, fazer o que ele bem quisesse da cabeça, e não adiantava eu ficar lutando, que eu só sofria, eu vivia amargurada, mesmo indo para a igreja, chegava em casa. Na igreja era uma coisa, em casa era outra. E aí, mas hoje eu vivo em paz. Hoje eu vivo em paz com meu ex-marido, com meus filhos, com tudo. Para honra e glória no nome de Jesus. Quer dizer assim, a família, mesmo que separou, o meu ex-marido já casou com outra mulher, mas meu ex-marido e meus 3 filhos, um procura ser amigo do outro, ok? Então é isso. Que nós somos de Cristo. Tem aqueles que não estão seguindo, mas não deixa de. Mas são tudo que gerou dessa família consagrada a Cristo, ok? Quando eu casei, eu já conhecia a palavra de Deus. Já orei pelos meus filhos que estavam na barriga. E quando nasceu, foram consagrados a Jesus. Vamos lá. Meus filhos e meus netos são consagrados a Jesus de Nazaré. Então, vamos lá. Nós estávamos falando sobre casamento, por isso que eu entrei nisso, né? Nossa, era tanto problema que o apóstolo Paulo via naquelas igrejas, tantos problemas, e acho que as pessoas ficavam escrevendo para ele, falando os problemas que tinha na igreja, as brigas de mulher com marido, mulher que chamava a atenção do marido dentro da igreja, e Paulo falou, fica quieta, para de falar, pergunta, pergunta, fala isso na sua casa pro seu marido, que muita gente não entende por que Paulo falou aquilo, que a mulher tinha que ficar calada na igreja. Ele falou na igreja de Corinto, tava tendo um monte de problema, a mulher ficava lá discutindo com o marido. É só você ver direito o contexto da igreja de Coríntios. Por que Paulo fala marido? E as mulheres que não tinham marido? Ele estava falando ali para as casadas. Ele falou, pergunta aos seus maridos em casa. Ele falou para as casadas. Mas os religiosos usam esse versículo para dizer que a mulher não pode nem pregar o evangelho. Misericórdia. A primeira pessoa que anunciou a ressurreição de Cristo foi uma mulher. Vamos lá. Deus seja louvado. Vamos começar. Hoje, 1 Coríntios 7, 21. Foste chamado sendo servo, não te deu cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião. Então, servo aqui, gente, não é igual se fala assim, eu sou servo de Deus, e você tem toda a liberdade de fazer tudo o que você quer. Não é isso, não. Servo aqui era escravo mesmo. A pessoa tinha que trabalhar só a troco da comida que comia e a casa para morar lá no. Os homens eram ricos, lá nos fundos tinha as casinhas dos servos, na redondeza, como se diz? Já começou de lá de quando era cabanas.
quando eles habitavam ainda em cabanas. Tinha a cabaninha lá dos escravos e tinha a cabana do patrão. Escravo, eles eram até vendidos. O patrão podia dar liberdade para eles, mas muitas vezes o patrão até dar liberdade, eles falavam, não, a gente não vai embora não, como é que a gente vai viver? Quando o patrão era bom, mesmo que o patrão desse liberdade, eles não iam embora, porque para onde eles iam, para quem eles iam trabalhar? Eles não tinham terra. Agora, quando o patrão era ruim, aí também era ruim, porque o patrão era ruim, ele não ia dar liberdade. Se ele dá, tinha aquele negócio, o pessoal fugia, mas se achasse, matava. Gente, vocês não conhecem as coisas. Hoje é um escândalo, hoje é um mimimi nessa internet. Ai, as pessoas querem ser tratadas com tapete vermelho. Os empregados hoje em dia querem ser tratados com tapete vermelho para passar. Mas naquela época aqui, quando fala, fosse chamado de servo, é assim, tu foi chamado de escravo do teu senhor, não te deu cuidado. Assim, não fique preocupado porque você é escravo, ok? Se você pode ser livre, aproveita a ocasião. Então, se o teu Senhor te dá liberdade, vai embora, vai pregar o evangelho. Mas vai servir a Cristo. Não era para ir para o mundão, não. Vamos lá. Porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, sendo escravo, é liberto do Senhor. Ele era escravo do patrão, mas no Senhor ele era liberto, viu? É liberto no Senhor. E da mesma maneira também o que é chamado sendo livre, servo é de Cristo. Então Deus coloca peso dos dois lados na balança para equilibrar. Deus equilibra a balança. Quando a balança está desequilibrada, tem alguma coisa errada, porque Deus equilibra a balança. Ok? Aleluia. Então, aquele era escravo. Você agora é livre no Senhor. Aquele outro era livre, não era escravo de ninguém. Tá, você que não é escravo de ninguém, agora você vai ser escravo de Cristo. Para equilibrar a balança. Para um não se achar melhor que o outro. Oh, Jesus, vem equilibrar a balança da terra, porque ela está desregulada, Senhor. A balança da terra, Senhor, tem um lado que está lá em cima e o outro está aqui embaixo. Está tudo desregulado essa terra. Misericórdia, misericórdia. Ok, vamos continuar aqui. Fostes chamados, comprados por bom preço, não vos façais servo dos homens. Ok? Você já é de Cristo, é livre. Não queira fazer escravo dos homens. Ai, escravo do amor. Ai, eu amo tanto aquela moça que se ela me largar eu morro. Eu amo tanto aquele homem que se ele for embora eu morro. E as pessoas que falam isso perdem seus companheiros, porque está idolatrando. E não adianta, Deus me ajuda, me abençoa. Deus não vai abençoar porque você está idolatrando a pessoa. Você está colocando ela acima de Deus. Se liberta em nome de Jesus. Não se faça escravo dos outros. Vamos lá. Irmãos, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Foi chamado livre, fica livre. Foi chamado de escravo, fica escravo. Fique em paz. Fique em paz. Não, nós somos um povo livre, 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 livre. Mas é escravo do pecado e daí? Vamos lá. Ora, quanto às virgens, não tem um mandamento do Senhor, dou, porém, o meu parecer, como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Ele está até então falando só. Naquela época, gente, só existia, era 3 tipos de mulher que existia. A prostituta, que se vendia por necessidade. A mulher casada que o marido sustentava e a virgem que o pai sustentava. Ok? Ou o irmão mais velho, um tio, Esté, parece que uns falam que era prima, era tio de Esté, entendeu? Mas tinha que ter alguém para sustentar ela. A virgem. Hoje em dia, gente, acabou esse negócio de virgem. Quer dizer, acabou diante dos homens, né? Porque a igreja aqui precisa ser virgem. E que o Senhor nos purifique, em nome de Jesus.
dos nossos pecados, para que a gente seja como uma virgem no corpo de Cristo. Então aqui fala, quanto às virgens não tenho o mandamento do Senhor, dou porém o meu parecer como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Então a virgem ela não era nem prostituta e ela não era mulher casada, ela não tinha relação sexual com nada e ninguém, nem e niente. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem estar assim como, igual ele. O Paulo falou, não, a partir de hoje você é virgem para o Senhor. Entendeu? Porque a virgem também significa aquele que segue só a Cristo, aquele que não tem Deus na vida dele, que não dedica a alma dele, o espírito, para nenhum Deus, ele dedica só para o Senhor, ok? E Paulo falou, eu vou me dedicar só ao Senhor. E Paulo recebeu esse dom, porque precisa ter o dom. Para você viver só para o Senhor, você precisa ter o dom. O Senhor Jesus falou, precisa ter o dom. Paulo recebeu esse dom. E Paulo falou assim, tenho, pois, por bom, por causa do instante de necessidade, é bom para o homem estar assim como ele, sozinho, ok? Estás ligado à mulher? Não busque separar. Já casou? Já casou? Agora você vai ter que procurar viver com a mulher. Porque você vai dar conta para Deus das coisas. Se você começar a maltratar a tua mulher, fazer ela sofrer, você vai dar conta para Deus, ok? Está ligado à mulher? Não busque separar-te. Estás livre de mulher? Não busque mulher. Ah, eu estou sozinho servindo ao Senhor. Hoje em dia, gente, esse mundo virou tão machista, tão mente suja aos seres humanos, que se o homem não tiver um monte de mulher, se o homem não tiver na fornicação, na prostituição, no adultério, eles acham que não é homem. Mas isso é uma ideia que o diabo pôs na cabeça, ok? Porque a maioria dos apóstolos nem chegaram a casar. Maioria. Vamos continuar lendo? Mas se te casares, não pecas, e se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Ah, mas casou no Senhor, foi Deus que deu. E quem deu Eva para Adão? Quem foi? Não foi Deus? Que criou ali especialmente, exclusivamente só para Adão. E o que a Eva fez? Foi bater papo com a serpente. E desgraçou a vida do Adão, porque o Adão falou, se a mulher comeu, eu também vou ter que comer. E depois saiu do pomar cheio de frutas e foi para a terra cheia de espinho, junto com a mulher. E até hoje nós estamos nessa luta, e pela misericórdia de Cristo Jesus é que a gente tem paz, quem está com Ele. Vamos lá. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Desde a época de Paulo já se abreviava, imagina agora. Há 2000 anos atrás o tempo já se abreviava, viu, gente? O que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Okay? Se é casado, ok, trata bem sua mulher, supre a sua casa, tudo, mas não deixe de servir ao Senhor com fidelidade, ok? Viva como se não tivesse. Não pode colocar a mulher, os filhos. Hoje em dia tem uma idolatria. Tudo bem, é bom cuidar da família sim, mas não pode, nem a família pode estar acima de Deus, nem a família pode estar acima de Jesus na sua vida. Porque o Senhor Jesus falou que não largar pai e mãe por amor a mim. As pessoas não pregam o verdadeiro evangelho que está na Bíblia. E deve ter gente aí me criticando quando eu vou pregar o que está escrito na Bíblia. E os que choram como se não chorassem, e os que folgam como se não folgassem, e os que compram como se não possuíssem, e os que usam deste mundo como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa, e bem quisera eu que estivéssemos sem cuidado.
O solteiro cuida das coisas do Senhor. E como há de agradar a Deus. Pelo menos era assim que devia ser, gente. O solteiro cuidando da casa do Senhor. O solteiro hoje, na igreja, ele está na fornicação, está na pornografia, está nos sites malignos. Mas isso não é um solteiro do Senhor. Não é, gente. Ele pode estar na igreja, pode ser religioso. Ele pode ter um cargo na igreja, mas ele não é de Cristo. Ele não está vivendo para Cristo. E quando Cristo vir, ele não vai. Ele vai ficar para comer o pão que o diabo amassou. Não tem essa frase aí no mundo? O pão que o diabo amassou? Vai ser na grande terrível tribulação, depois que a igreja de Cristo sair da terra. Vamos lá. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo e em como agradar a mulher. Ok? Então, cuidado. Eu vou com minha mulher para o cinema, vou com minha mulher para o teatro, vou com minha mulher para a praia. E Jesus? Você já falou de Jesus hoje? Para alguém? Vamos lá, Deus seja louvado. Vem Jesus conosco. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como há de agradar seu marido. Ok? A solteira naquela época cuidava das coisas do Senhor. Hoje em dia não. Hoje em dia a solteira está atrás de fornicação. Gente, a coisa tá feia, gente. Tá feia, gente. Se Deus não tivesse misericórdia de mim, eu tava aí atrás dessas coisas. De como agradar os desejos carnais. Ou vocês pensam que porque eu sou velha, né, já tá velha. Gente, eu conheço tanta... Tem mulher de 80 anos aí se casando. Ou se dando em casamento, como a Bíblia diz. Vamos lá. E digo isto para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente, para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Mas se alguém julga que trata indignamente a sua virgem, se tiver passado da flor da idade, e se for necessário que faça o tal, o que quiser, não peca, case-se. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas com poder sobre a sua própria vontade, se resolveu no seu coração guardar sua virgem, faz bem. Ok? As moças eram submissas aos pais. É os pais que decidiam com que as moças iam casar. Hoje em dia, quando o pai descobre, a filha já está grávida. E na igreja é cada coisa. Gente, já teve pai, pastor, gente, quase caiu do púlpito. Pastores quase caiu do púlpito, pensando que a sua virgem estava ali guardadinha, bonitinha, daqui a pouco a virgem parece grávida. Ok? Já vi pastor que quis, vou largar o ministério. Eu pensava que minha filha estava me obedecendo, agora ela me aparece grávida. Eu conheço casos assim, que graças a Deus os jovens se casou novinho. E tá até hoje honrando o casamento. Amém por isso, por esses que assumem. Mas tem aqueles que não presta, que as moças não podem ficar com eles. Às vezes fica com eles, apanha depois. É traídas. Gente, tem de tudo. Vamos lá. De sorte que o que a dá em casamento faz bem, mas o que não a dá em casamento faz melhor. Não dê tua filha para qualquer um. Fique de olho nela. Mulher engana pai, engana irmã, engana até marido. A mulher, quando ela quer enganar, ela é mais esperta que o homem ainda para enganar. É, gente. É só Deus para nos dar livramento. Mulher é terrível. Por isso que os judeus e os muçulmanos tratam as mulheres com carro. Hoje em dia está mais maleável. Quer dizer, acho que no meio judaico está mais maleável, está mais liberal. Mas não era assim. Se fosse seguir a Torá mesmo, gente, os judeus de hoje não seguem a Torá, não. Se eu fosse seguir a Torá mesmo, não tinha mulher no exército.
Não tinha. Se fosse gatorar mesmo, não tinha. Não tinha mulher de calça justa no corpo mostrando. Não tinha, gente. Se fosse guitorar. As pessoas se iludem tão fácil. Tem misericórdia de nós, Jesus. Mas as mulheres cristãs também, as moças cristãs também. Tá terrível. Tá terrível. Volte-se para o Senhor. Volte. Quando você colocar a calça, olhe no espelho. Qual é o homem que vai olhar para você e ver o seu corpo como se estivesse nu? Porque mostra cada curva. Livrai-nos, Senhor. Isso é carnalidade. Pode ser... Crente faz isso também, mas é carnalidade. 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 Depois, quando acontece alguma coisa, entra em pânico, quer matar todo mundo. Eu, Jesus, obrigado pela tua misericórdia. Se Deus não tivesse dado livramento, gente, as coisas estavam pior do que tá. Mas não abusa não, porque depois que Jesus levar sua noiva... Vamos lá. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que seu marido vive. Mas se faleceu, o seu marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Ok? Naquela época, gente, quando começou a igreja, na época de Moisés já tinha liberado o divórcio por causa de tanto problema que tinha. Ok? Que o Senhor Jesus mesmo fala, Moisés falou para dar carta de divórcio por causa da dureza do coração. Então era muita maldade que os homens, quando não queriam a mulher, eles começavam a maltratar ela, então melhor é divorciar, ok? Mas a igreja de Cristo, quando começou, gente, não tinha divórcio, não. Paulo fala aí, a que estiver casada, está casada, teu marido está vivo. A igreja de Cristo, quando começou, não tinha divórcio. Não tinha. O divórcio veio existir de uns 100 anos para cá. Vamos lá. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Então ele fala assim, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Mas se falecer, o marido fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Que seja, ou te colocou em oração, Senhor, posso casar com esse aqui mesmo? Não vou me arrepender depois? Viúva, estou falando de viúva. E Paulo ainda diz assim, mas se elas ficarem igual eu, que escolhi ficar sozinho, ela vai fazer melhor, vai ter a melhor escolha, ok? Será, porém, mais bem-aventurado se ficar assim. Sempre que ele fala assim, é como ele, que está sozinho, ok? Segundo o meu parecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Ele falou assim, olha, isso aqui é o meu parecer. Isso aqui não é a ordenança do Senhor. Esse aqui é o meu parecer, mas eu tenho o Espírito de Deus. O Espírito de Deus me guia. Eu estou aconselhando vocês, porque ele via que a vida dele estar sozinho trazia muitos benefícios para ele e livrava ele de muitas dores de cabeça, mesmo ele sendo preso pelo Evangelho. O fato dele estar sozinho trazia uma preocupação a menos, uma ou várias preocupações a menos. Nós temos que viver para o Senhor, ok? Não é sozinho na pornografia, na prostituição, na fornicação, naquelas outras coisas que eu não quero nem falar. Não, isso aí não é sozinho. Sozinho é sozinho para Deus. Você e Deus, Deus e você. Através do Espírito Santo, através da fé em Jesus. Ok? Mas se você quer casar, case. Como o Paulo falou, não é pecado. Mas orem. Hoje em dia tem tanto casamento se desfazendo, terminando em tragédias, até em mortes. De crentes, gente. Não estou falando do mundo, não. De crentes. Casamento terminando em mortes. Por quê? Porque foi só nos desejos carnais. E o casamento do cristão é errado. Porque o casamento do cristão, ele vai nos desejos carnais. Mas o casamento que era do povo de Deus não era por desejos carnais. Ok?
E eu vos deixo aqui. Até a próxima. Na paz de Cristo. Terminei aqui o capítulo 7 de 1 Coríntios. Leia em casa que você vai entender melhor. Paz, shalom. Até a próxima. Siga minha página no Facebook, Eclésia Católica de Cristo. No YouTube. E eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que assistiu esse vídeo, essa live até o final, eu te abençoo com a benção. Eu rogo ao Eterno Pai que te abençoe, te dê saúde, te dê prosperidade financeira, te dê paz com seu cônjuge, com seus familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pai, shalom.